existe uma diferença discrepante, né? Tanto histórica quanto social, no que diz respeito à proclamação da República e à independência do Brasil. Senhor, você travou pra mim. Opa, me ouvem? Agora sim. Sim, Ótimo. senhor. Então há uma diferença muito grande, não confundam, tá? Então eu vou explicar. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E o Marechal Deodoro da Fonseca é aquele cara que aparece na moeda de 25 centavos. Sabe aquela moeda douradinha? Se você dá uma analisada, é o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Então o que vai acontecer? Bem resumindo, tá? Bem resumido, tá, gente? A história é longa, os senhores sabem disso. Aí os portugueses chegam no Brasil, eles vão colonizar o Brasil, tá? Vão colonizar o Brasil. Travou? Me ouvem? Se travar, me falem aí. Não, está travando, senhor. Perfeito. Então, os portugueses colonizam o Brasil, tá? E vai chegar um momento em que o Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência do Brasil. O que é a independência do Brasil? A independência do Brasil é o Brasil deixar de ser colônia e ter uma administração independente, não precisando necessariamente de Portugal, tá? Aí em 1808 a família real vem para o Brasil e tal. E o que está acontecendo lá na Europa? Lá na Europa, nós vamos ter uma pessoa que está doida para dominar a Europa e vai ter como principal barreira a Península Ibérica. Quais países, gente, fazem parte da. Quais países fazem parte da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Isso não pode ficar passar desapercebido pelos senhores. Tá? Então a independência do Brasil ela foi proclamada aí por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, tá? Dom Pedro I ele vai proclamar a independência do Brasil. E tem um carinha lá na Europa que tá doido para dominar a Europa. Um carinha de mais ou menos 1,5 m. Tá? Um grande estrategista militar, inclusive. Que Napoleão? Exatamente. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele vai enxergar na Península Ibérica uma barreira para o seu domínio. Por quê? Porque Portugal e Espanha se destacavam nas grandes navegações. Tá? Portugal e Espanha se destacavam nas grandes navegações. E se Portugal e Espanha se destacam nas grandes navegações, o que vai acontecer com com o objetivo de domínio dele lá na Europa? Vai por água abaixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar o tal de bloqueio continental, onde ele vai decretar que nenhum outro país vai poder comercializar com Portugal e Espanha. E isso vai detonar a economia da Espanha e de Portugal. Aí depois tem as capitanias hereditárias. Nossa, eu acho que eu já estudei esse daí já. Né? É uma longa história. Então o que vai acontecer? Só para a gente entender, capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, após esse bloqueio continental, ela vai ficar estagnada economicamente. Né? A coroa portuguesa não vai ter grana para manter o Brasil. Né? Que na época, né, antes da independência, ainda o Brasil era uma colônia.
Qual vai ser a estratégia da coroa portuguesa? Cada barão, cada fazendeiro rico vai pegar um pedacinho de terra e administrar essas terras. Daí surge o tratado de, ou melhor, aí surge as capitanias hereditárias. Aí cada fazendeiro pega uma porção grande de terra e começa a administrar essas terras. Meio que uma privatização dessas terras pela coroa, feita pela coroa portuguesa. Enfim, aí tem independência e tal, aí fica nessa, né? Fica nessa estabilidade. Aí vai passar o tempo, lógico, nada aconteceu da noite pro dia. Estamos falando de tempos aí. Até que Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar aí a República. Então o Brasil vai deixar de ser um império e vai se tornar uma república. E estamos nessa república até os dias de hoje, né? Aí tem a nova república, depois vem, né, Getúlio, enfim. Então o que acontece aí nesse... Por que eu estou falando desse trajeto histórico? Porque dentro desse trajeto histórico vai acontecer uma transformação muito grande no espaço geográfico brasileiro, tá? O pessoal começa a extrair, o pessoal começa a explorar, o pessoal começa a matar. E nós temos esse contexto aí, né, histórico-geográfico, tá? E o que vai acontecer nesse sentido aqui? Nesse sentido, a coroa portuguesa ela vai observar, poxa, nossa, esse Brasil aí tem riquezas minerais, riquezas vegetais, riquezas animais muito grandes. É uma riqueza da hora, uma riqueza legal. Então o que vai acontecer? A coroa portuguesa ela tá doida para explorar o potencial lucrativo da colônia. Alternativa D, tá? Acertei. Então a ideia, né? A ideia era justamente fazer essa exploração e comercializar os produtos provenientes dessa exploração. Eu comercializo, né? Eu comercializo e arrebento. Vou vender. Uma coisa interessante. Teve uma época no Brasil, não no Brasil, mas na Europa, que quem consumisse açúcar era milionário. Era milionário. Porque o açúcar ficou bem. Porque o açúcar se tornou um produto. Tem um microfone aberto aí, gente. Tá dando interferência. Não sei o que é. Confiram aí, por favor. Tá dando um chiadinho. Aí. Pois não, Gu, você ia fazer uma pergunta? Fica à vontade. Assim, nessa época aí do açúcar, tinha até um negócio que era o rei da cocada preta. Quem tinha cárie era considerado o rei da cocada preta. Nossa, tem o cárie, que é o açúcar muito caro. Exatamente. O rei da cocada preta. Perfeito, exatamente. Tem uma outra expressão que surgiu nesse contexto. Não sei se vocês já ouviram. Aquela pessoa tão pobre, é um pé rapado aquela pessoa. Já viram essa expressão? O pé rapado? É uma expressão até curiosa, porque o que acontece? Naquela época nós não tínhamos asfalto, né? Era terra, chão de terra. E quando chovia, as pessoas iam na igreja e na igreja tinha um ferro, uma espécie de uma enxada, sabe aquele ferro da enxada? E as pessoas raspavam os pés naquela enxada, naquele ferro, para tirar o barro, para poder entrar na igreja e não fazer sujeira na igreja. Aí os barões, as pessoas mais ricas, como elas iam a cavalo, como elas iam de carroça, de carruagem, então não se sujavam. Então a expressão aí, pé rapado, também nasce nesse contexto. Eu vou preparar um dia uma aula. Você sabia dessa, Luiz? Eu vou preparar uma aula qualquer dia desses com expressões idiomáticas e suas origens históricas. É muito bacana. Uma vez eu fiz uma aula dessa, rendeu pra caramba. Mas é muito legal.
Aquela outra expressão. Ah, aquele trabalho tá tão mal feito que parece que foi feito nas coxas, né? Essa eu conheço. Então o que acontece? Os escravos, eles pegavam as suas coxas e usavam as suas coxas como moldes de telhas. E o que acontece? Como os escravos tinham espessuras de coxas diferentes, aí ficava uma maravilha, né? Ficava uma telha maior que a outra, uma telha mais larga que a outra. E aí, na hora de colocar o telhado, cobrir a casa, ficava Ficava a coisa mais mais linda. linda do mundo. Enfim, então aí a expressão, né, fazer nas coxas. Tem uma outra coisa também que a turma confunde. Ah, o verde da bandeira do Brasil significa o quê? Ah, o amarelo significa o quê? Muitos falam, a cor verde simboliza as matas, o amarelo simboliza o ouro e o azul simboliza o céu. Negativo. Numa próxima oportunidade eu vou explicar o que realmente representam aí as cores da bandeira brasileira. Alguém sabe essa ou não? Eu não sei não, senhor. Dá uma pesquisadinha aí que numa outra oportunidade. Ouro não é porque os portugueses roubaram tudo. Num outro momento aí eu vou explicar para os senhores. Mas não é. O verde não simboliza as matas, o amarelo não simboliza o ouro e o azul não simboliza o céu. Tem um contexto histórico por detrás aí muito bacana. E o lema Ordem e Progresso era para ser Ordem, Amor e Progresso. É muito interessante isso aí. Como aqui não tem amor mesmo, vai ordem e progresso mesmo. O amarelo simboliza a casa da Leopoldina, é a única coisa que eu lembro. Pois não, quem falou aí? Daqui 4 minutos eu vou ter que sair. Ah, Pedro, por quê? Temos compromisso aqui. Eita, mas tá bom, mas não é por causa da aula que a aula tá chata, não, né? Não, senhor, imagina. Isso. Ah, então eu fico mais Pra despreocupado, fugir então. dos créditos. Ah, fugir dos créditos, então é isso. Não, temos compromisso mesmo. Tranquilo, fica tranquilo, tá Eu não sou certo. igual o Pablo, não. Ele já confirmou pra mim. O Pablo, ele confirmou pra mim que ele fugiu. Calma. Entregou o Paulo aí, hein, Paulo? Pedro, calma. Pablo, entregou o Pablo aí. Pois não. A minha mãe ficou curiosa para saber o porquê que o verde não é das matas, e o amarelo não é ouro, e o azul não é o céu. Ela tá curiosa. Então Porque ela disse que foi isso que ela aprendeu na escola. faça um convite para ela assistir a nossa próxima aula na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou revelar para os senhores o que simboliza. Eu aprendi na escola também que o verde simboliza aí as matas, o amarelo simboliza o ouro e o azul o céu. Mas é uma historinha para boi dormir isso aí, viu? Não caiam nessa. Próxima aula eu explico. Como a sua mãe se chama? Miss Lene, Miss Lene? isso. Dona Miss Lene, a senhora está convidada a assistir a nossa próxima aula aí quinta-feira. Não vou dar spoiler agora, para que o pessoal acompanhe a nossa aula. Tá bom, professor, combinado. Obrigada. Imagina! Isso. Oi, pois não. A minha professora, um dia, ela falou que a bandeira antigamente, de 1970, era de outro jeito, é verdade? 1970? Mas imperial. Eu acho que é, diferente, não é? eu acho que é 1870, 1870. Sim, porque era o Brasil imperial, né? Isso, exatamente. Nós temos aí a bandeira do Brasil Império. Aí era uma bandeira quase igual a essa que nós conhecemos hoje.
Se eu não me engano, acho que ao longo dos anos, a nossa bandeira ela passou por umas 3 ou 4 modificações. Senhor, Pois não. eu estou na conta da minha avó. Ah, sem problema. O nome da senhora é? Minha avó é Eva, meu nome é Rafael. Como? Rafael. Rafaele. Tudo bem. Porque às vezes eu olho, né, pela conta aqui, né? Mas se eu confundir, me corrijam aí. Então, gente, ó, de quinta-feira, como os senhores sabem, o senhor Paulo ele está fazendo as lives, né? As lives são mais direcionadas aí às famílias, aos pais, às mães, aos avós, Professor, tios. E para nós é aula normal aqui, tá bom? professor, falta 10 minutos. Falta Para 10 dar minutos. 9, Só 8 vou, horas. só vou, Não, expli- só vou 10 explicar minutos. então essa 10 questão. horas. Aí eu. Quem que vai chamar o pessoal para os créditos hoje? 9 horas. Pode ser, professor. Tá, então só vou explicar essa Só questão. não pegue pesado porque ela me desmonta. Senhor, Pois não. é assim, hoje eu fui na pista de skate, porque hoje teve aula de skate também. Mas que legal. Aí, eu caí, né? Normal. Só Eita. que eu tô todo inchado aqui no Eita. braço, no joelho. Skateiro. Mas- Tava fugindo da polícia lá no Subar Surf. Mas não força não, tá? Às vezes se machucou, quebrou alguma coisa, não sabe, e vai forçar, piora. Não fiquem forçando não os créditos, tá, gente? Se conseguir fazer, beleza. Se não conseguir, a gente entende também, tá bom? Vamos lá, rapidinho, gente, só pra gente fechar então essa questão. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal, talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol, o mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. Tá? Então o que vai acontecer, gente? Após aí a proclamação da República, tá? A proclamação da República ela vai ser concedida em 1889. Um ano antes estava acontecendo talvez uma das maiores revoluções aqui no Brasil. Em 1888, qual foi um dos principais marcos que ocorreu aqui no Brasil, gente? Que ocorreram no Brasil? Lei Áurea. Lei Áurea, muito bem. Assinada aí pela princesa Isabel. Então, o que vai acontecer, gente? Dom Pedro II, no finalzinho lá da sua vida, ele tinha um sonho. E o sonho dele era libertar os escravos. Por quê? Porque ele estava se baseando em acontecimentos aqui na América. Tá? E aqui na América estava havendo uma libertação desses escravos. E o Brasil foi um dos últimos aí países a libertarem os seus escravos. Tá? Tem um filme muito bom que eu indico. Eu só não sei se é para a faixa etária de vocês. Um filme maravilhoso. 12 anos de escravidão. Eu acho que é a partir dos 14, se eu não estou enganado. É forte, é um filme forte. Não sei se os senhores já assistiram, eu aconselho. Eu também já assisti. Eu não sei se chegou a ganhar o Oscar ou foi indicado, não vou saber agora, mas é um filmaço que vai retratar bem essa questão aí da escravidão nas Américas. Tem uma música desse filme, senhor. Tem? Tem. Que Minha bacana, professora passou na aula de história. que bacana, legal, é bom saber, não sabia não. Então o que vai acontecer? Eu me arrisco a dizer, Lucas, que se não foi o último, foi um dos últimos países a libertar seus escravos. Pensa, gente, naquela época, segundo alguns historiadores, o preço de um escravo correspondia hoje ao preço de um carro zero. Só para vocês terem uma ideia, tá? Nossa. Fazendo uma comparação simples, então o preço de um escravo na época custava hoje o valor de um carro zero. Enfim. E Dom Pedro II ele quis libertar os escravos. Em vida ele não conseguiu fazer isso, pelo menos não, né,
assinando os documentos, enfim, quem deu sequência foi a princesa Isabel. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pensa, alguns barões, alguns fazendeiros, eles vão estar pé da vida. Porque o que vai acontecer? Poxa, como assim o Dom Pedro II quer libertar os escravos, sendo que eu paguei uma nota por eles? Então os fazendeiros, os barões, eles vão ficar doidos da vida. Vão ficar pé da vida com o Dom Pedro II. E o que acontece? A turma já sabia que o Dom Pedro II queria libertar os escravos. Tá? Já estava correndo aí a notícia de que Dom Pedro II queria libertar os escravos. Então os fazendeiros doidos da vida com isso vão se juntar com uma elite, tá? Vão se juntar com outros barões, vão se juntar com outros fazendeiros, com alguns marechais, dentre ele o Marechal Deodoro da Fonseca, e eles vão armar um golpe contra Dom Pedro II. Tá? Talvez esse lado da história os senhores não tenham ouvido ainda nas escolas. Né? Talvez o lado que os senhores ouviram era que Dom Pedro II era um cafajeste, que queria escravizar mesmo e tal. E por causa da opressão dos escravos assinaram a Lei Áurea. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então a história nos mostra isso aí. Aí fizeram um golpe, tá? Eles vão enviar Dom Pedro II para Portugal, pelo seu estado crítico de saúde. Infelizmente ele morre lá em Portugal, e a princesa Isabel dá sequência. E o que vai acontecer? Quando... Né? Então aqui também nós podemos levar em consideração duas alternativas. Quando a abolição do trabalho escravo foi anunciada e decretada, o que vai acontecer? Os escravos de outras localidades vão querer vir para o Brasil. Porque aqui no Brasil nós temos uma plantação abençoada. Percebam, o que planta no Brasil praticamente nasce com abundância. Naquela época não era diferente. Né? Fazendo um outro parênteses a respeito do ouro branco. O açúcar era considerado ouro branco, né? O rei da cocada preta, igual o Gu falou aí. Por quê, gente? É uma lógica de mercado. Quanto mais dificultoso um produto se torna, né? Quanto mais dificultoso é a matéria-prima, a extração dessa matéria-prima para um produto final, qual que é a lógica de mercado aí? Quanto mais difícil, mais caro eu vou vender aquele produto. E o açúcar, na época, era um trampo, gente. Como nós vimos na imagem anterior, né, o pessoal nos engenhos de açúcar, nas moeduras, né, o que vai acontecer? Os escravos estão lá ralando para transformar da cana de açúcar o açúcar. E na Europa, até hoje, tem aí às 5 da tarde, uma cultura europeia que passa aí, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, que é aquela cultura de tomar o chá. E o chá sem açúcar é horrível. Depois que descobriram esse tal de açúcar aqui no Brasil, e começaram a adoçar o chá do pessoal lá na Europa, nossa, o açúcar virou um produto de rico. É por isso que o açúcar vai ser considerado o ouro branco. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Depois da abolição do trabalho escravo, os escravos vão querer vir para o Brasil, né? E quando nós temos uma movimentação de pessoas no Brasil, nós vamos ter aí uma modernização do espaço urbano. Tá? Então, o que vai acontecer? O nosso espaço ele vai ser transformado. Transformado justamente aí para aproveitar esses recursos naturais provenientes do Brasil. Tudo bem, gente? Então, a alternativa correta que a gente pode levar em consideração é a A, abolição do trabalho escravo, e a B, modernização do espaço urbano. As duas alternativas aí a gente pode levar em consideração. Tá? Além que a Inglaterra assinou a lei Aberdeen, que era uma lei que falava de um navio britânico visse um navio escravo, eles iriam matar os transportantes. Era tenso, era tenso. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender? Luiz, tranquilinho? Sim, falta um minuto. O senhor Beleza. disse que
Era pra mim fazer a chamada. Isso, por favor, Gu. O Gu vai fazer a chamada aí, a gente já encerra, aí os senhores já pegam firme no crédito aí. Luiz, Presente. Ricardo Nascimento, Presente. Pedro Liz, saiu, né? Jéssica, eu, presente. José Vitor, José Victor. José Vitor, Presente. Eva Batista, Presente, Rafael. Yankee 13, 3, na verdade. Senhor, Pois não? acho que ele saiu da aula. Deixa eu ver. Quem? Saiu. Saiu. Deixa eu marcar o nome dele. Pior que saiu mesmo. José Otávio, Ele falou que tá presente, ele mandou no chat. Caio Gustavo, Senhor Tá saiu. não. Chat. Emanuel Ambro, saiu. Ginra Oliveira, Mandou presente no chat. Júlio César Soares, Presente. Lara Ama ou Amo? Amaro. Ela falou que tá presente. Lucas, Também tá presente. Lucas Thiago, Miguel Esposito, Ele falou que tá presente. Rafael Poles, Rafael Paulo saiu. Ele é muito bom. voltando aqui. Esse aqui, se eu não me engano, saiu. Não, o Ricardo está aí? Presente. Renato Santos, Renato Santos? acho que saiu. Também saiu. Graziele Bianques, Eu... Na verdade, sou Miguel Vicente, tá? Mas... Eu na conta da minha mãe mesmo. e a Yasmin, né, que é a Eva, já sabemos. Presente. Jéssica. Olha, professor. Hã? Obrigado, Gu. Acabou já? Ó, saiu o Pedro, Luiz, né? Aquele cara lá, o Yankee 3, sei lá. O Rafael Poles e o Renato Santos. O único que deu motivo foi o Pedro. Depois puxa a orelha deles, hein, professor? Fora já que a gente pega. Guarda bem essa lista aí que na próxima hora você vai chamar eles aí na chincha. E, senhor, Pois não. os créditos. Perfeito. Quem vai chamar os créditos hoje, gente? Eu. Não era o Ricardo? Perfeito. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação. Enquanto os senhores estão fazendo crédito, eu vou salvando as aulas e já vou tentar salvar lá no YouTube e disponibilizar no grupo. Tudo bem? Vou ficar com vocês. Só vou encerrar a gravação aqui.
Tudo bem? Senhores, muito obrigado pela aula de hoje, viu? Foi bacana, foi muito legal. Obrigado, senhor. Até mais. Eu que agradeço. TKS aí, senhores.